Imagina só, um mundo em plena transformação, uma época em que a fé cedia espaço à razão. E no meio de tudo isso, um gênio, um matemático, físico e filósofo, vivia sua própria e profunda crise espiritual. O nome dele era Blaise Pascal, e ele nos deixou um dos argumentos mais fascinantes e também controversos sobre a fé que a história já viu. Mas veja bem, Pascal não tentou provar a existência de Deus com a lógica fria, de jeito nenhum. A abordagem dele foi outra. Ele nos força a encarar a escolha mais fundamental da vida como uma estratégia de risco e recompensa, transformando a fé não numa certeza, mas na aposta mais alta que alguém pode fazer. Para a gente entender a aposta, primeiro a gente precisa conhecer o apostador. Blaise Pascal, lá no século XVII, era um verdadeiro prodígio. Foi ele quem criou a primeira calculadora mecânica e desenvolveu a teoria das probabilidades. A mesma matemática, aliás, que até hoje rege os jogos de azar e os mercados financeiros. Só que, apesar de toda essa mente brilhante, a razão pura não trazia paz a ele. Depois de uma experiência mística muito profunda, uma revelação que ele mesmo chamou de Noite de Fogo, Pascal simplesmente virou a chave. Ele passou a usar toda a sua genialidade para defender a fé cristã, porque ele se convenceu de que a lógica, sozinha, era incapaz de preencher o abismo da existência. E é na sua grande obra, que ficou inacabada, Os Pensées, ou Pensamentos, que Pascal mergulha fundo na condição humana. Ali, ele descreve a nossa miséria, a nossa fragilidade fundamental quando estamos sem Deus. Que imagem poderosa, não é? É assim que ele nos descreve. Frágeis, jogados num universo gigantesco e totalmente indiferente. Mas a nossa grandeza, segundo ele, está justamente aí, na consciência que temos dessa fragilidade. Uma dualidade constante entre miséria e grandeza. E é isso que nos define. Pascal dizia que toda a nossa inquietação, sabe? Essa busca sem fim por diversão, por sucesso, tudo isso são só tentativas de fugir de nós mesmos. Tentativas de preencher um vazio interior que, segundo ele, tem a forma de Deus e que só o infinito pode de fato satisfazer. É aqui que o lógico e o místico se encontram. Pascal era honesto. Ele admitia que a razão por si só nunca conseguiria provar ou refutar a existência de Deus. Para ele, Deus era um Deus escondido, que não se revela por equações, mas sim através da fé. Essa é talvez a frase mais famosa dele, e ela resume tudo. Ilustra perfeitamente a crença de que certas verdades, as mais profundas, a gente não alcança com a lógica. A gente alcança com a intuição, com aquilo que o coração sente e compreende. E atenção, isso aqui é crucial para entender o argumento. Pascal não está falando com quem já tem fé. A aposta não é para o crente. Ela é um desafio direto ao cético, ao agnóstico, aquela pessoa que está parada na encruzilhada da dúvida, sendo forçada a tomar uma decisão. E então, ele apresenta o problema, mas não como uma questão de teologia, e sim como um problema de tomada de decisão. Quase um jogo onde se deve, obrigatoriamente, fazer uma aposta. A lógica ela é brutalmente simples. Se Deus existe e a pessoa crê, o ganho é infinito, a vida eterna. Se não crê, a perda também é infinita. Agora, do outro lado, se Deus não existe, a aposta na fé custa muito pouco, alguns prazeres passageiros. Enquanto a descrença, ela não oferece ganho real nenhum. A chave de tudo, a variável que muda completamente o cálculo é esta aqui: o infinito. O valor do prêmio é tão grande, tão imensurável, que ele simplesmente domina qualquer outra parte da equação. Então, se a gente usar a própria teoria da probabilidade que Pascal ajudou a criar, a conclusão é inevitável. Mesmo que a chance de Deus existir seja minúscula, ao multiplicar essa chance mínima por um ganho infinito, o valor da aposta na fé será sempre infinito. É, portanto, a escolha lógica. Claro que um argumento tão pragmático, tão calculista sobre algo tão profundo como a fé ia gerar críticas. E gerou, desde aquela época até hoje. Será que uma abordagem dessas não corrompe a própria ideia de crer? A primeira grande objeção é exatamente essa: uma crença que nasce do interesse, do ganho pessoal ou do medo de perder. Ela pode ser considerada autêntica? Não seria, no fundo, uma tentativa de manipular a própria divindade? E tem a segunda crítica, que é muito prática. O argumento de Pascal não especifica em qual dos muitos deuses da humanidade se deve apostar, certo? Como escolher a religião correta para que a aposta seja válida? Mas Pascal tinha uma resposta para isso. Ele via a aposta só como o primeiro passo.
sabe, para sair da paralisia da dúvida. O conselho dele para o cético era: comece a viver como se cresce. Vá à igreja, reze, haja com virtude. Com o tempo, essa prática levaria a uma fé verdadeira, uma fé sentida no coração. Mas o legado de Pascal, no fim das contas, vai muito além do cálculo da aposta. A verdadeira e gigantesca contribuição dele é a forma como ele enquadrou a própria condição humana. Ele nos lembra o tempo todo dessa tensão que a gente vive dentro de nós, entre a nossa mente que calcula e o nosso coração que sente, entre a nossa existência que é finita, que acaba, e esse anseio por algo que transcenda a morte, que transcenda o tempo. Estamos como que suspensos entre esses dois polos. De um lado, o nada da nossa mortalidade. Do outro, o infinito da nossa aspiração espiritual. É nesse espaço, nesse meio de campo, que a vida humana acontece. E é aí que a aposta tem que ser feita. E assim, a pergunta de Pascal continua ecoando através dos séculos. Ela não é só um cálculo de probabilidades, é um convite radical para que a gente confronte a nossa própria existência. Diante do infinito e do nada, a aposta é inevitável. A única pergunta que fica é: onde cada um de nós vai colocar as suas fichas? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.